Fala, nação! Vem chegando com mais atualizações sobre o Flamengo, trazendo cortes aí do Globo Esporte, do SBT Rio. Chegou, deixa aquele like, se inscrevam, ajude no crescimento do nosso canal. Fique com o vídeo, daqui a pouco eu volto. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte começando já com uma polêmica no Fla-Flu. Pois é, o clássico estava marcado para amanhã, 6h30 da tarde. Tava, porque mudou. O Flamengo voltou ontem do Peru, onde jogou na quarta-feira pela Libertadores. Só que o voo atrasou 1h30, né? Confusão danada. O Flamengo fez um pedido para a CBF para adiar o jogo para domingo, alegando que não ia ter tempo, né, para descansar e se preparar direito para o jogo. A CBF, a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro e o próprio Fluminense, que é o mandante do jogo, aceitaram esse pedido, então o clássico foi remarcado para as 6 da tarde de domingo. O Fluminense soltou uma nota oficial dizendo que foi consultado e concordou. Disse que essa mudança também faz sentido para o Flu, já que o time voltou da Venezuela só na quarta de manhã, jogou pela Libertadores na terça. Aquele 0x0 lá com o Deportivo Laguaira. Só que tem um ponto importante aí, gente. Essa mudança fere o estatuto do torcedor, porque foi com menos de 48 horas para o evento. Aí teve muito torcedor revoltado, né? Muita gente já tinha comprado o ingresso, se programado para ir ao jogo amanhã, e nem todo mundo pode ir no domingo, né? A última parcial era de 25 mil ingressos vendidos para esse jogo. O Fluminense disse então que quem comprou ingresso e não pode ir vai ser ressarcido. Perguntamos também sobre o estatuto do torcedor para a CBF, que ainda não nos respondeu. Beleza, dito tudo isso, vamos falar dos times? Falar do clássico então, começando pelo Fluminense. Está nas Laranjeiras o simpático Pedro Nevilha. Obrigado pelas palavras da nossa última conversa aqui, Pedro. Um abraço, fala do Flu pra gente. Muito obrigado você, amigo. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O Fluminense precisa melhorar a eficiência para esse jogo contra o Flamengo no ataque, porque, segundo dados do espião estatístico do GE, o Fluminense precisa de 9,68 finalizações para fazer um gol nessa temporada. Está entre os 5 times da Série A que mais precisam chutar para fazer um gol. Então, esse é um dado que preocupa e o técnico Zubeldia trabalha em cima. Nas palavras dele, o Fluminense precisa de mais contundência. Faltou isso contra o Laguaira, foram 18 finalizações e o time não conseguiu passar pelo goleiro Varela. E agora, para esse jogo contra o Flamengo, tem um desfalque, porque no treino de ontem o Germán Cano se lesionou. Está com dores na coxa, não vai ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Ele tinha acabado de voltar depois de 5 meses fora, se recuperando de uma cirurgia no joelho e agora problema em outro lugar. Por outro lado, o Lúcio Acosta, que ficou de fora da última rodada do Campeonato Brasileiro suspenso, volta para jogar contra o Flamengo, provavelmente como titular, Escobar. Valeu, Pedro Nevilha, com as informações do Fluminense. Abração para você. Agora, o Flamengo, né? As últimas do Flamengo com o Ricardo Lai. Cadê ele? Ricardo Lai, como é que veio o Flamengo pro Clássico, cara? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Depois dessa longa viagem de retorno do Peru ao Brasil, o Flamengo que desembarcou ontem à noite, treinou agora de manhã no Ninho do Urubu. O técnico Leonardo Jardim tem desfalques, né? O Pulgar segue fora com o problema no ombro e o Jorginho tem uma lesão na panturrilha esquerda. E essas ausências abrem espaço para o Nico de la Cruz se candidatar à titularidade. Ele foi titular na estreia do Flamengo na Libertadores, mas era um time mexido, né? Era um time com alguns reservas. O Nico de la Cruz, que foi elogiado pelo Leonardo Jardim pela inteligência e leitura de jogo. E vou mostrar para vocês agora um torcedor que tem os atalhos aqui do Ninho do Urubu, Escobar. O simpático seu Zé Carlos, 76 anos, estava aqui na cadeirinha esperando fora no Ninho do Urubu. Ele tem Alzheimer, foi diagnosticado em dezembro do ano passado e queria tirar foto com os jogadores. Conseguiu, com muitos jogadores, Arrascaeta, Léo Ortiz, Luiz Araújo. E agora vai voltar para casa e vai colocar na televisão jogos do Flamengo. Fica todos os dias vendo jogo do Flamengo, não importa o ano, ô Escobar. Ah, isso aí é a paixão do torcedor pelo clube, né? Bonitinho ele. Um abraço pra você, Ricardo Lai. Bonitinho também. Agora, ó, final de semana tem clássico no Brasileiro. Tem ou não tem, Venê? Ah, que dia? Só não vai ser mais sábado. Não sei qual é o dia. Daqui a pouco a gente vai rodar aqui. Ah, porque a gente... O SBT tem essa coisa do peão, do sorteio Jequiti, entendeu? A gente tem essas coisas. A gente vai ver se vai ter um novo sorteio. Pra saber, é sábado ou é domingo? Você que é torcedor e comprou ingresso, é bom, sabe por quê? De tédio vocês não morrem. E agora? Vai ter um negócio de ovo de Páscoa, né? Qual é o presente que vem?
Já comprou biscoito da sorte? Já. É bom, né? Aí você abre e vê assim, não tenha medo, a vida é feita de coragem. isso. Tem uns números atrás pra tu apostar. É isso. Então, aí o tricolor tá abrindo o ovo da Páscoa, vê assim, jogo quando? Sábado ou domingo? E o meu calçado O rubro-negro também, Fernandinha. Também, é verdade. O rubro-negro também. Oh, meu Deus. Teve gente que não gostou, não. É mesmo, Venê? Vários não gostaram. É, porque Inclusive a galera da caravana. porque você tem aquele negócio chamado programação, não é? É isso. Oh, meu Deus. O Fluminense enfrenta o Flamengo na briga pela parte de cima da tabela, tá? A gente preparou uma super reportagem sobre esse confronto. E na volta a gente, além de falar os detalhes, claro, vai falar sobre essa polêmica. Venê Casagrande tem informações sobre todo esse lecrequé de troca de dia. As duas equipes voltam a se encontrar após a decisão do Campeonato Carioca. Pelo Flamengo foi justamente quando o técnico Leonardo Jardim estreou pelo rubro-negro. O treinador já completou um mês de trabalho e agora enfrenta mais uma vez o tricolor, que tem sido um adversário difícil para o Flamengo. Nessa temporada, o Fluminense, apesar de ficar com o vice do Carioca na disputa de pênaltis, ainda não foi superado pelo Flamengo. Em 2 jogos disputados, o time das Laranjeiras venceu um e empatou o outro. No Brasileirão do ano passado, o Fluminense levou a melhor numa partida e na outra o Fla ganhou. Os dois times também estão na briga na parte de cima da tabela. O Flu é o terceiro colocado com 20 pontos, enquanto o Fla, com um jogo a menos, tem 17 e vem logo atrás. Na semana, o rubro-negro vem de uma boa vitória na altitude, na estreia na Libertadores. Mas volta cansado e com pouco tempo para treinar. Já o Flu empatou fora de casa, mas vem forte no Brasileirão. Além disso, o Flamengo terá que tentar quebrar uma ótima marca como mandante do rival. O Fluminense chegou a 21 jogos seguidos de invencibilidade em casa desde a chegada de Zubeldia. A equipe virá para o confronto com força máxima e com um jogador que sempre gosta de fazer gols no rubro-negro, John Kennedy. Ele vem se reinventando e ganhando mais espaço no time. Se tratando de Fla-Flu, tudo pode acontecer. Ainda mais que vale a disputa pela parte de cima, onde os dois times vêm fortes para a temporada. Resta saber quem levará a melhor desta vez. Seguinte, Flavini que tá lá na rua, com o povo, eu vou pedir pra ele perguntar, porque quem sabe tudo é o povo. O povo sabe tudo. Mas antes, fica aí, Flávio, fica no meu super telão. Olha como é que o Flávio ficou um gato no meu super telão. Ô, Venê Casagrande, rapidamente, uma pincelada aí de que confusão foi essa. O jogo do Fla-Flu era pra ser no sábado, tava tudo certinho. 6h30 da noite. 6h30 da noite. Isso. Um jogo importantíssimo, sobretudo pro Fluminense, que tá lá nas cabeças mesmo do campeonato. Sim. O campeonato tá muito embolado ainda, o Fluminense o Flamengo pode chegar perto, mas no momento é o Flu que tá lá nas cabeças. Sim. Então é uma competição que o Flu tá muito debruçado, é o Campeonato Brasileiro. Claro. E então, o Flu mandante, né? E o Flu-Fla, né? Isso. E aí tava tudo certinho. Isso. E aí mudou pra domingo. Por quê, Venê? O que aconteceu? Pro povo entender e a gente lá debater com o povo na rua. Vamos lá. A história aconteceu antes mesmo do Flamengo retornar ao Rio de Janeiro, porque o Flamengo foi para Cusco para jogar pela Libertadores da América. Só que o Flamengo, por conta da questão aérea, fuso horário e tal, problema na logística, voo, companhia aérea, o Flamengo sofreu um atraso para retornar ao Rio de Janeiro de total 11h30. Ou seja, não foi 1h30 como o povo tava falando. Não. 11 11h30. Eu li no Twitter. 11h30 de atraso. Então, diante desse atraso todo, gente, a gente está falando de meio-dia. O Flamengo passou a quinta-feira inteira dentro de aeroporto viajando para voltar ao Rio de Janeiro. E aí, com esse atraso todo de quase 12 horas, o Flamengo conversou com o Fluminense, o Flamengo conversou com a FERJ e conversou com o SBT. E a partir disso, Flamengo e Fluminense entenderam que, naquele momento, os dois clubes em conjunto pediram para a CBF para o jogo ser remarcado para domingo. Sendo que, vale ressaltar isso, Fernandinha, no primeiro momento esse jogo já seria domingo. E aí a CBF anteriormente passou para sábado, o Flamengo não viu nenhum problema, o Fluminense também não viu nenhum problema. Só que, diante desse atraso para voltar de Cusco para o Rio de Janeiro, o Flamengo com 12 horas acabou atrapalhando demais a vida do Flamengo na preparação para o Clássico. E aí conversou com o Fluminense não viu nenhum problema, beleza, assinou o documento e pediu à CBF. A CBF conversou com a empresa que tem o direito de transmissão, viram que não tem nenhum problema, passaram para domingo, 18 horas. E aí o torcedor tricolor está revoltado, achando que
o Fluminense, entre aspas, cedeu para o Flamengo. Tem muito torcedor também rubro-negro chateado, Claro. porque havia se programado, inclusive várias empresas de viagem entraram em contato comigo perguntando se de fato teria mudança, porque eles tinham que se programar. Então, assim, muita gente não gostou. Mas se a gente pensar no melhor da preparação para o Flamengo, óbvio que foi melhor. E aí, no Fluminense, eu também procurei o Fluminense para entender. E na visão deles, eles falaram, Vene, a gente pode ganhar ou perder tanto no sábado quanto no domingo. Só que a gente também ganha mais um dia de preparação. Então, assim, pra gente, nenhum problema. E tem a questão também de fair play, os dois clubes são muito parceiros na situação do Maracanã. Isso é um ponto, tem né? uma ótima relação. Então, pro Fluminense, não atrapalhou, pensando no jogo seguinte, que será pela Libertadores da América, e pro Flamengo, obviamente, acabou ajudando. Se você me perguntar quem saiu mais beneficiado, é óbvio que foi o Flamengo. Sim. Porque o Flamengo teria um dia apenas de treino para pegar o Fluminense. Agora, o Fluminense também ganhou mais um dia. Ou seja, você ganhar mais um dia de preparação para pegar o Flamengo é maravilhoso. A gente, neste programa, é um programa de informação e emoção. Então a gente traz a informação aqui, geralmente exclusiva, né, com os nossos drones poderosos, e a gente dá uma pitada de emoção, que é o quê, Flávio Vinick? É o olhar do torcedor. Ou a gente fica aqui bravo pelo torcedor, ou a gente vai escutar o torcedor. Porque seja Flamengo ou Fluminense, sobretudo os torcedores do Flu, que não tinham nada com nada, não se atrasaram nem nada, eles estão bravos demais com essa escolha que, como o Vene falou, foi bilateral, né? O Fluminense concordou e eles têm uma boa parceria ali. Uma ótima relação. Uma ótima relação, e essas coisas são normais no futebol. Tem diretorias que se dão bem com umas e não se dão tão bem com outras. Flávio Vinick, eu quero escutar o povo. Quem que tá bravo e quem que não tá bravo com essa mudança de horário do Fla-Flu, Flavinho? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Vene. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Estamos aqui, Mercadão Popular da Uruguaiana, para conversar e saber a opinião dos torcedores sobre essa polêmica, esse adiamento do Fla-Flu, que pegou os tricolores meio de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa, mas os tricolores se manifestaram imediatamente nas redes sociais, mostrando revolta com a diretoria, exigindo uma postura da diretoria contrária, né? Eles não concordaram com esse adiamento. Será? Vamos conversar com eles? Vamos saber como receberam essa notícia? Aqui, ó, o Fla-Flu aqui na Uruguaiana já começou. A discussão aqui já tá pegando fogo. Nos bastidores também. Já teve mudança de data. Vamos começar com o tricolor, que, na teoria, deixa eu saber dele, né? Os tricolores nas redes sociais revoltados. Não era para ter aceitado essa solicitação do Flamengo, desse adiamento. Como é que você viu isso? Como é que você acha que a diretoria tricolor deveria ter agido? Como você recebeu essa notícia? Fernandinha, primeiramente uma boa tarde para todos. Matheus Montenegro, você é um fanfarrão. Não era para você ter mudado nem o dia nem o horário do jogo. Mas a gente vai meter 2-0 no Flamengo assim mesmo. Entendeu? Isso aqui é flusão, pô. Será que pro Fluminense não é bom ganhar mais um dia de preparação? Ou você queria mais pegar o Flamengo cansado, acabado, para o Fluminense ter uma certa vantagem? A gente tem que pegar ele descansado para depois não ter desculpa. A gente vai meter 2-0 nele dentro do Maracanã, pô. E vocês, os rubro-negros, achou normal essa gentileza do tricolor? Como é que você viu toda essa polêmica? Ele acabou de falar, né? Que quer pegar a gente descansado. Então ele está se contradizendo. Valeu o adiamento. E agora que Leonardo Jardim acertou o time, a gente vai botar mesclado, porque a gente está jogando a Libertadores, para sentar-lhe o pau neles. 3-1. Se eu sou o técnico do Flamengo, só de brincadeira, botava o banco todo para jogar contra eles e poupar os titular. Só pra brincar mesmo um pouco com eles, que esses caras estão muito brincalhão, cara. Pra ganhar com reserva do Fluminense? Dá pra ganhar com reserva esse time do Fluminense. Agora, tricolor aqui, você acha que se fosse a situação oposta, o Flamengo pedindo pro Fluminense esse adiamento, você acha se fosse o inverso, né? O tricolor pedindo pro Flamengo, a diretoria do Flamengo iria acatar o pedido? Ia acatar com certeza, pô. A gente é pai do Flamengo, né, cara? Entendeu? Eles têm que obedecer essa ordem, entendeu? Mas a gente vai ganhar assim mesmo. Vai ser 2-0 Flusão. 2-0 Flusão. E
aí, muda alguma coisa, o Flamengo ganha um dia de preparação, o Fluminense tinha que ceder mesmo, não tem nada demais, um dia a mais, um dia a menos. Cara, com um dia, primeiramente boa tarde, com um dia a mais ou um dia a menos não vai mudar muita coisa, entendeu? Pode jogar, pode poder falar que vai deixar a gente descansado, nunca deixa descansado, entendeu? A gente cansado, descansado, ganha deles de qualquer jeito, vai perder lá dentro, de 2-1 e ponto final, não tem história, para de história. Como é que você viu essa mudança? É um comportamento diferente, uma gentileza dos tribunais? Como é que é isso? Será que é... A diretoria do Fluminense cedeu? Não me espelho em Eles estão mais que certo, cara. Eles têm que aceitar. Eles estão chorando desde a final do Carioca, que a gente foi campeão em cima deles. Tá? Eles estão chorando. E eles têm que nem reclamar, eles têm que aceitar, pô. Eles não pagam nem a conta de luz do Maracanã, pô. O Flamengo que banca tudo, eles querem reclamar de quê? Não tem nem que reclamar. Eles têm que aceitar e ir quieto, porra. Sem reclamação, sem chororô dessa vez, pelo amor de Deus, hein. O palpite aí pro Fla-Flu. 3-0 Mengão, pra cima dele. Fernandinho, você tentou falar, quer uma pergunta aqui pra mandar pro pessoal? Tá todo mundo mostrando. O Vascaíno, tem um vascaíno aqui na área também. O Vascaíno, mas como é que você viu essa resenha aí? Pra você, a diretoria tricolor tinha que ceder ou tinha que jogar no sábado? É uma opinião neutra. Tinha que ceder ou tinha que jogar no sábado mesmo, não deixar o Flamengo descansar? Não, tem que ceder mesmo. Tinha que ceder. Ceder porque tem que ser tudo igual, para depois não ter aquele... pegou assim, pegou... Entendeu? Tinha que ceder, com certeza. Ah, beleza. O palpite é rapidinho. Vasco e Remo. É amanhã já, lá em Belém do Pará. Vascão, 2-0, em cima do Remo. Quero também mandar um alô, uma boa tarde, para Vaz Gouveia, lá de Gouveia, Campo Grande. Alô, rapaziada de Campo Grande, Gouveia, que é minha torcida lá de Altos, que só tem vascaíno. É isso aí, Vascaíno sempre dando recado. Então vou devolver para Fernandinha. Quem vai ganhar, Flamengo ou Fluminense? Valeu! Meu Deus do céu! Mas sabe por que eu amo o Rio de Janeiro, Vene Casagrande? Primeiro porque a gente pode ir no estádio com o nosso rival e tá tudo bem, né? E segundo, que aí, ó, eles estavam brigando tem 2 minutos. Eu posso botar um tempero nessa briga? E agora eles estão se abraçando. Olha lá, oh meu Deus, a gente é assim. Pra quem não mora no RJ, é o nosso jeitinho, tá? A gente vai o quê? Aqui, ó, o pau vai torar, daqui a pouco eu vou falar, qual é, Vini? Bora tomar um chopp? Bora. É isso, até porque a gente aqui tem jogo com torcida dividida. Não é torcida mista, né? Não é torcida única, entendeu? Não é. Fala aí o que você quer temperar, porque ele gosta de brigar. Eu vou botar um tempero aí pra irritar ainda mais os tricolores. A gente vive falando aqui no futebol, inclusive no futebol carioca, que os clubes precisam se unir mais, pensar mais no fair play. E aí, quando parte do Fluminense, esse fair play, porque partiu do Fluminense que o Fluminense teria que aceitar, muita gente está reclamando. Então, assim, quando que a gente vai chegar ao mundo ideal dos clubes parceiros? Se não prejudicou o Fluminense, pensando numa preparação para o próximo jogo, que é na quarta-feira pela Libertadores da América, e, entre aspas, você acaba colaborando para um futebol mais bonito, um produto melhor, qual é o problema disso? Eu acho que o torcedor que reclama é muito pela vaidade de chegar para o rival e de falar assim, não vamos fazer. Eu não acho que é vaidade. Agora, se você me perguntar, Fernandinha, para finalizar minha linha de raciocínio, se fosse ao contrário, eu acho que o Flamengo iria fazer? Eu ia te perguntar. Não iria fazer. Não iria fazer. Não iria fazer. Mas aí que tá. O ponto que eu não acho que não é a vaidade, é a lei da selva. Conhece a lei da selva? Pô, ó, ele virou de costas, eu tô com a flecha. Pô, vou dar nas costas dele. Não vou dar não. Por quê? Fair play. Queridão, fica de costas pra mim não, que eu vou te dar uma flecha nas costas. Aí quando eu virar de costas, ele vai me dar uma flechada. Então, assim, a pergunta é, será que se fosse o contrário ia acontecer? Aquele exemplo em 2023, onde o Fluminense ia ter como sede o Maracanã para jogar a final da Libertadores, e a Conmebol exige um tempo inativo do gramado, ou seja, ninguém pode jogar lá, e o Flamengo tinha um jogo com o Red Bull, e não queria, era outra gestão, a gente sabe disso. Mas ele não queria ceder, ele disse que ia jogar, e bateu o pé junto que ia jogar, eu vou jogar no Maracanã, e era um jogo que nem era tão assim. Então, assim, a gente sabe que esse fair play, infelizmente, nessa parte administrativa, que em campo a gente vê até bastante, mas na parte administrativa, ô Caio, esse fair play, ele geralmente não existe. Então, assim, na minha vez, eu vou ser o bonzinho.
E quando eu precisar, você vai me ajudar? Esse que é o grande debate dessa conversa toda. O Fluminense ganha mais um dia também para se preparar para o jogo, mas ele perde um dia para se preparar para o seu jogo de Libertadores, que é na quarta-feira. O Flamengo joga na quinta e o Fluminense joga na quarta. Então, a verdade é que esse calendário é muito doido para fazer qualquer troca, né? Alguém vai acabar, é o cobertor curto, alguém vai acabar se dando mal. E eu acho que na ponta do lápis, quem se deu mal, obviamente, nesse momento foi mais o Fluminense, até o próprio Vene trouxe esse Fluminense recorte aqui, principalmente por conta do Flamengo, né? O pedido vem do Flamengo não à toa. É óbvio, o Vene já falou aqui que o Fluminense acatou também, a nota da CBF diz que é um pedido dos dois clubes, mas a gente sabe que se não houvesse o atraso do Flamengo no voo, provavelmente essa história não estaria acontecendo. Então, o que irrita o torcedor tricolor, na minha opinião, e pelo que eu tenho visto aí nas redes sociais, conversado com alguns amigos tricolores, é a postura da diretoria do Fluminense, muitas vezes subserviente assim, ao Flamengo, pela boa relação que eles têm, aceita tudo de boa, não pensa muito no torcedor, porque afinal de contas, o maior prejudicado nessa história toda é o torcedor do Fluminense, do Flamengo. A gente já falou aqui, a galera se programa para ir ao jogo num dia e aí na véspera do jogo, praticamente isso é alterado. Então assim, um desrespeito ao torcedor. E sobre o papo de fair play, de elegância dos clubes, de boa relação, eu acho muito legal, mas não pode ser seletivo, tem que ser com todos os clubes. E aí, se a gente quer pensar numa liga forte no futebol brasileiro, uma liga entre todos os clubes, que a paz impere, que as coisas possam acontecer com naturalidade, isso não pode ser seletivo. Como, por exemplo, o Vasco já pediu algumas vezes o Maracanã e aí tinha desculpa de gramado, desculpa de polícia, desculpa de jogo no mesmo dia. E assim, a gente falou de biscoito da sorte aqui, né? O Flamengo, então, é um clube muito sortudo, porque quando ele pede, tudo dá certo. A polícia garante a segurança, o Maracanã já é gerido pelos dois, o adversário dele é um que vai aceitar tudo que ele pede. Tudo é garantido para que as coisas aconteçam. Não estou querendo dizer aqui que é tudo em prol do Flamengo, mas claramente existe a boa relação entre os dois clubes. É esse o jogo da rodada. E tudo se encaixou perfeitamente. A gente já viu no futebol carioca eventos serem proibidos por conta de mais de duas torcidas próximas no mesmo horário, do BEP não garantir a segurança. Em São Januário, por exemplo, Flamengo e Fluminense não jogam porque o BEP não garante a segurança. Então, assim, o fair play, o pedido de um clube ser acatado por outro e pela CBF tem que acontecer para todo mundo, não para um só. Eu acho que esse pode ser o primeiro passo. Será, Vene? Sabe por quê? Você acha mesmo? De coração. Tu acha que vai ser? Eu quero acreditar que possa ser o primeiro passo. Mas eu acho que não vai ser. Sabe por quê? Se futuramente o Fluminense, entre aspas, pedir uma ajuda como essa, como o Flamengo fez... E, gente, assim, o Fluminense ele não está sendo prejudicado. Isso precisa ser dito. Ele também está sendo beneficiado pensando na preparação para o jogo contra o Flamengo, que ele ganha mais um dia. Ele não é prejudicado. O Flamengo ele é beneficiado porque, assim, obviamente a preparação para pegar o Fluminense iria ser muito prejudicada. Ele teve um atraso de 12 horas. Mas isso talvez pode ser o primeiro passo para a gente lá na frente estar elogiando também novamente alguém fazendo esse fair play. Porque se futuramente o Fluminense fizer um pedido como esse ao Flamengo e o Flamengo não ceder, aí para mim vai ser covardia. Tem um precedente agora. Porque teoricamente o Fluminense cedeu. Mas teoricamente. É porque a gente tem aí a questão de ter mudado a gestão. Mas isso aconteceu muito recentemente, em 2023. Eu trouxe Por exemplo, no caso aqui. que o Caio citou do Vasco, hoje em dia não tem isso. Tanto é que teve acordo recentemente. Sim, Vasco, Flamengo, Fluminense. Por quê? Pelo bom relacionamento que se criaram. Mas depois de tudo que foi gerado da vez que o Vasco... Sim, mas você lembra que quando houve o acordo, a boa parte da torcida do Vasco, o que o Pedrinho tá fazendo ali? Vai jogar esse no Maracanã? E eu até falei aqui, gente... O Pedrinho não dá ponto sem nó. Ele foi lá tentar conversar. Porque e o às vezes é acordo melhor foi conversar diante de um do que cenário brigar. que, em São Januário, é impossível. E aí vai o acordo para jogar no Maracanã. Mas você tem um ponto importante, e aí eu vou mandar um beijo enorme. Tem a foto minha, você sabia, ô Vene Casagrande? Uma foto minha com os meus amigos do BEP, lá na sala deles. Porque nós nos conhecemos desde a época que eles eram JEP, eu era gandula, eu adoro o trabalho do BEP. Inclusive, se a gente for relembrar como era antigamente, a gente via briga nas arquibancadas. São referência no futebol brasileiro. Referência, o trabalho do BEP é excelente. Eu fico torcendo mesmo para que há uma organização positiva para que consiga Fluminense e Flamengo jogarem em São Januário, porque São Januário é a casa do Vasco, é onde ele mora, é onde ele fica. A gente reclama tanto de altitude aqui e fala, é altitude, mas é a casa deles, é a casa deles. É a mesma coisa que você ter uma casa e não poder dormir na sua casa. A gente teve confusão entre Vasco, Flamengo e São Januário, mas assim, já tivemos outras confusões em outros estádios. Mas Fluminense eu nem lembro de confusão. Eu torço nesse programa, o Vene sabe disso, eu defendo sempre a segurança.
E eu confio no BEP, né? Não tem segurança. Fala, gente, então não briga, não conversa. Se eles falaram que não dá, não dá. Então, torço muito para que eles consigam pensar numa organização. Mas tem um ponto aí. Domingo, o Botafogo joga no estádio Newton Santos. Com Botafogo e Coritiba. E aí está o ponto. Os meus amigos do BEP já estão confiando, já estão com segurança, porque a gente está falando de um Fla-Flu. A gente está falando de um Botafogo. 3 torcidas na rua. E aí eu não estou falando do entorno do Maracanã e do Newton Santos. Eu estou falando naquelas linhas de trem, mais um pouco distante do estádio, onde o problema acontece, Vene Casagrande. Não, eles autorizaram. Se eles autorizaram, sim, óbvio, a CBF ela só poderia mudar a data após o ok do BEP, por conta dessa situação que você acabou de mencionar, e também da FERJ, que é a Federação Estadual de Futebol aqui do Rio de Janeiro. Eles autorizaram. Se eles autorizaram, é sinal que eles estão garantindo a segurança. E eu espero que assim seja, porque o mais importante é a garantia de todos os torcedores, independentemente de qual torcedor seja, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Tem que garantir a segurança de todos. E óbvio que não é a segurança dentro do estádio, é a segurança, como a Fernandinha Maia acabou de mencionar, longe dos estádios, porque a gente sabe que os torcedores eles marcam essas brigas. Sim, é a coisa mais idiota do mundo, mas isso acontece. Então, assim, isso acontece após a autorização de todos os órgãos. Sim. Isso não está sendo obrigado. Ninguém botou arma na cabeça de ninguém, pelo contrário. Eu sei, nem estou falando que foi. Só que eu estou levantando aqui, por muito menos, às vezes a gente vê o BEP não dá para fazer. E aí a gente ter 3 torcidas na rua, eu acho, assim, extremamente perigoso. Eu sempre penso, já falei, eu repeti, nesse programa eu penso sempre na segurança. Porque acima de qualquer coisa, de time, de não sei o que, né? A gente está falando de pessoas que estão indo passear e que tem que voltar com integridade física para casa. Fala, Caio, você queria falar alguma coisa? Sim, não, é bom a gente pontuar que a gente não está lamentando que o BEP autorizou, não. A gente, inclusive, está comemorando. Se acontecer os 2 jogos no mesmo dia, em horários próximos, com 3 torcidas grandes do Rio de Janeiro envolvidas, e a gente não tiver nenhum problema, isso é ótimo. Parabéns para o Rio de Janeiro, para o BEP, mas que aconteça mais vezes, porque aí a gente conseguiu vencer no Campeonato uma Carioca luta. aconteceu isso também. Então, aconteça sempre, porque aí não vai ter mais essa desculpa, entendeu? Vamos beber água? Vocês brigaram um pouco, achei que vocês iam brigar mais. Ai, não, que a gente pena. colocou a camisa da... Eu brigar? 2 litros por dia no Obrigado, Fluminense. Tamo Sextou. junto. O Flamengo vive um momento importante nos bastidores e já começa a se movimentar para manter uma de suas peças mais sólidas no elenco. O goleiro Agustin Rossi sinalizou ao clube que pretende priorizar a permanência, mesmo diante de investidas recentes do futebol europeu. A postura do jogador tranquiliza a diretoria, que vê no arqueiro um dos pilares do time atual, tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pela liderança no elenco. Nos bastidores, a sinalização é clara. Rossi quer seguir no Flamengo e vê com bons olhos a possibilidade de estender seu vínculo nos próximos meses. Recentemente, o goleiro recebeu uma investida da Udinese, mas optou por recusar a proposta. A decisão reforça o alinhamento entre atleta e clube, especialmente em um momento em que o Flamengo busca estabilidade e manutenção da base do elenco. Desde que chegou ao Brasil, Rossi passou por um período de adaptação, mas rapidamente se firmou como titular absoluto e ganhou respaldo da torcida com atuações decisivas, incluindo desempenhos importantes em disputas de pênaltis e jogos grandes. A identificação com o clube e o ambiente interno pesaram diretamente na decisão de não avançar em negociações com o exterior. Com contrato até 2027, o Flamengo já trabalha para ampliar o vínculo de Rossi, com a ideia de valorização salarial e extensão até 2031. O movimento também tem como objetivo proteger o clube de novos assédios internacionais. Além disso, o goleiro iniciou o processo para obter cidadania brasileira, o que reforça ainda mais o desejo de continuidade no país e no clube. Internamente, a diretoria trata a renovação como prioridade, entendendo que manter jogadores-chave como Rossi é fundamental para sustentar o nível competitivo da equipe nas próximas temporadas. O lateral esquerdo do Mônaco, Caio Henrique, é a prioridade do Flamengo para reforçar o lado esquerdo da defesa na janela de transferências do meio do ano. A informação é do colega Fabrício Lopes, do jornal O Dia. O Flamengo ainda não fez ofertas ao atleta, pois irá esperar o final da temporada local. Internamente, o clube acredita que terá chances de contratá-lo caso nenhum clube poderoso faça uma proposta após a Copa do Mundo. Antes de Felipe Luiz, que negocia com um clube da Inglaterra, ter sido demitido, Caio Henrique já estava na mira. Havia uma grande aprovação interna sobre o futebol do defensor. A mesma avaliação segue dentro da diretoria. A contratação de um atleta de alto nível, como o brasileiro que atua na França, demandaria a saída de Ayrton Lucas. A diretoria prevê a venda do jogador como uma solução financeira para investir na contratação. O cenário para o meio do ano prevê Caio Henrique como lateral esquerdo titular do time de Leonardo Jardim e Alex Sandro, experiente, como suplente, alinhando qualidade e experiência pelo lado esquerdo da defesa. O Flamengo também monitora outras opções no mercado.
Um dos nomes na mira é Ayrton Costa, do Boca Juniors, que se mostra interessado no projeto carioca. No entanto, a prioridade segue sendo o lateral brasileiro. Caio Henrique defende as cores do Mônaco desde a temporada de 2020. Foram, até o momento, 210 jogos disputados, 3 gols marcados e 40 assistências. Seu valor de mercado é de 15 milhões de euros, 89 milhões de reais, segundo o Transfermarkt. Na carreira, o novo alvo do Flamengo passou por 2 clubes do Brasil, Paraná e o Fluminense. Na Europa, além do Mônaco, defendeu as cores do Atlético de Madrid, embora não tenha tido sucesso na Espanha. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O lateral Caio Henrique é um baita reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão. Tô de volta, não deixe de dar aquele like, hein? Corinthians monitora a situação de Everton Cebolinha no Flamengo e estuda a possibilidade de abrir conversa já no meio do ano, quando o jogador ficará livre para assinar um pré-contrato. Lembrando, Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair completamente de graça. Apesar disso, o Flamengo está decidindo dificultar ao máximo uma saída no decorrer do segundo semestre, especialmente para clubes do Brasil. Tá? Além disso, o Corinthians vai enfrentar fortes concorrências aí de clubes nacionais e internacionais. Lembrando que o Grêmio também monitora a situação de Everton Cebolinha, Cruzeiro monitora a situação de Everton Cebolinha, mas como eu falei, o Flamengo não vai facilitar a vida de clubes aqui, porque não quer reforçar um adversário direto na briga por títulos. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações, saudações, deixa o like e fiquem com Deus.